Fala, Jordana, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Correção de prova, Soldado PMMG 2023. Comigo, Constitucional Cabuloso. Eu só quero o número, viu? Vou até anotar aqui na minha agenda, para a gente não esquecer, porque eu quero só o nome e o número do Boca Aberta que ficou no chat da minha aula enchendo o saco, falando que eu não estava passando conteúdo, né? Ou então, tinha uma menina, uma garota, né, falando que não é possível, gente, só cai isso em direito constitucional, esse professor tá maluco. Tá salvo no chat aí, viu? Eu só quero o nome e o número. E eu peço que vocês não tenham, né, fechado a prova constitucional. Porque assistiu a minha aula, ficou enchendo o sapato aí, professor, papapá, e fechou o constitucional. Correto? A maioria. Assim tem sido as mensagens que eu tenho recebido. Professor, fechei direito constitucional, graças a você. A mim não, graças a você, né? Porque não adianta nada eu explicar e você não ter a capacidade de internalizar e assim souber, né, saber aplicar na hora da prova. Mas continuando, eu quero o nome e o número daqueles alunos que estavam no chat atrapalhando minha aula e falando que eu não estava passando o conteúdo correto, que era, o professor está viajando, falando de STF, de STJ e papapá, né? Eu quero só o número e o nome seus, porque se você tiver passado para a 11ª região, onde é que eu estou lotado, eu vou fazer questão de visitar a 103C, a escola, para a gente conversar de cabo para soldado de segunda classe. Simples assim. E é só lembrando que agora, praticamente, né, grande maioria dos nossos alunos fecharam a prova de constitucional, foram bem em matemática, que é o divisor de águas, português, correto? Então, possivelmente, dia 7/6, né, seu nome estará lá na lista tão sonhada da aprovação do CRS. E aí, fazendo os demais testes, sendo aprovado também, caindo lá na 103 CIA, vai ser soldado de segunda classe, correto? Terceira pessoa depois de ninguém, e aí chegou perto de um soldado de primeira classe, de um cabo de polícia, junta os cascos, né? Posição de sentido, sim senhor, não senhor, continência e aquele negócio. Só terá permissão para falar quando o superior assim determinar. É assim que a banda toca, hierarquia e disciplina. Se for por dinheiro, não venha que você vai ser decepcionado. Beleza, galera? Só para introduzir o assunto, eu quero nome e número, porque tem 2, 3 boca aberta, né? Mas, enfim, como o LJ concurso, né, referência aqui, não resumos a 2, 3 alunos que não gostam, né? Nós temos boa parte dos alunos aí que estão com a gente há bastante tempo. Então, eu só posso falar para vocês o seguinte: Constitucional Cabuloso acertou de novo, e é por isso que chama eu de cabuloso. Sim, as questões que nós vamos corrigir aqui, todas elas foram trabalhadas em sala e mais ainda, foram trabalhadas no MRV, tanto online como presencial. Tem aluno que falou: professor, eu escutei a sua voz falando comigo lá na hora da prova e eu fechei direito constitucional. Estas são as mensagens que eu tenho recebido até hoje, estou postando no meu Instagram. Se você não segue, segue lá, @constitucionalcabuloso. Mas o LJ também já marcou vários alunos, né, falando que português, matemática, constitucional, eles foram bem e essa disciplina é o diferencial da prova. Então, não chuto nota de corte, para mim isso aí é um achismo. Eu chuto. Não, achismo não é comigo, eu sou técnico. E aí o que acontece? Por mais que alguns falam, né, que pode chamar, por exemplo, Belo Horizonte, 32 questões, 34 questões, é uma boa nota. Aí, Montes Claros, tem uma amiga minha, graças a Deus, que ela, desde quando ela foi minha colega de faculdade, formou comigo o curso de Direito, foi minha aluna aqui no presencial, e aí fez 44 questões. FEM, tá lá? Possivelmente. Então, galera, pé no chão, ansiedade não vai resolver seu problema, correto? Dia 7/6, o resultado vai estar lá. Se eu não estiver lá, corpo abraço, não esqueça de pagar a coca, professor. E se não tiver, paradinha de Pelé,
ver onde é que eu errei, o que que eu errei, como que eu cheguei a esse erro, sendo que eu fiz o cálculo certinho, como que eu errei a alternativa ao passar para o gabarito, como que eu não soube raciocinar as questões de direito. Então, calma lá, não perdemos nada. Se eu não ganhei agora o que eu mereci, que eu almejava, é porque teve um erro, e esse erro aqui será, para mim, o motivo de vitória, porque eu vou corrigir esse erro e no próximo concurso eu vou estar lá para fechar a disciplina. Certinho? 5 minutinhos para dar aquele aviso. Não esqueça, viu? No final aqui no chat pode colocar o nome e número, viu? Número que eu falo é o número da RG, viu? Que eu vou conferir lá na hora, nome completo, que eu vou conferir lá na hora. Se tiver algum aluno da LJ aqui que falou mal da minha aula aí no chat, igual tinha uns dois, três, uma menina também, que tiver passado para a 10ª região, vai chegar lá pagando 30, 30. Então, assim, não tem jeito não. Cara, velho, concurseiro, que até hoje luta, estuda, O povo eu já falo sempre, o povo se perde por falta de conhecimento. Eu não, eu fiz curso de direito para saber até onde é que eu posso ir. E eu conheço muito bem a banca e é por isso que os meus direcionamentos não caíram, despencaram em prova. Vamos corrigir? Sem choro, sem vela? Já deu o recado, né? Nome e número. Então, vou lá, correção da prova de soldado PMG, questão 31. Questão 31. Galera, eu já vou dar um aviso aqui para vocês que o CRS tem mudado, Eu já falei que o CRS 4 é que faz as provas da Polícia Militar. E aí o CRS 4 teve recentemente uma mudança dos componentes. Nós percebemos isso, pelas questões. Antigamente era uma linha. De acordo com a Constituição, marca alternativa errada. Não, agora tem um texto, tem um contexto, tem uma síntese de um fato, e aí você vai aplicar. Por que isso? Porque você não tiver conhecimento, vai confundir tudo. Então, por isso que você tem que ter conhecimento. Como é que pratica o conhecimento? Como é que você consegue ter conhecimento? Assistindo na aula do Cabuloso aqui. Simples assim. Certo? Então, mudou os componentes da banca. Mudaram. E aí, quando muda, é novo. Edital novo. Matérias novas. Comandante geral mudou e determinou mudar as matérias. E assim vai levando. Aí já tem gente perguntando, você acha que no próximo concurso vai continuar essas matérias? Eu acho que sim. Se até lá, claro, o nosso comandante geral da Polícia Militar estiver lá. Se ele estiver lá, geralmente ele só pode sair se quiser, certo? Então, enquanto ele estiver lá, eu acredito que vai ter esse edital desse jeito. Caso contrário, mudou o comandante geral, aí a gente vai pensar se realmente vai mudar o CRS. Se mudar o CRS, vai mudar o estilo de prova. Mas até então, mudou recentemente e a gente vê nas provas aqui que as provas foram elaboradas com mais contexto. E isso aí é bom. E é bom. Por que é bom? Mede conhecimento. Não é decoreba. Certo? Vamos lá. Questão 31. Lembrando aqui, como o texto é muito grande, eu tive que resumir. Coloquei aqui, ó. Colocou a Constituição da República Federativa do Brasil. Eu coloquei CRFB. Se você pegar a questão, você vai saber. Mas, enfim, não mudou nada. Só deu uma resumida. A Constituição da República Federativa do Brasil, promulgada 5 de outubro de 88. Recente. Eu tenho 34, a Constituição tem 35. Então, recente. Relativamente recente. Se nós formos pegar aqui, fazer uma analogia, a Constituição agora já pode ser candidata, à presidência da República, é ministro da STF, não é? Embora a gente sabe a bagunça que está aí. Copiou? Constituição da República Federativa do Brasil é a que nós temos. 5 de outubro de 88. Também conhecida como Constituição Cidadã. Todo mundo sabe. Para que colocou? Choveu no molhado. É a 7ª adotada. Essa aqui, a 7ª adotada, quem diz, reafirmando isso aqui, é a doutrina. Você não vai ver isso na lei. A Constituição da República do Brasil é a 7ª Constituição adotada pelo Brasil. Não. Nós não falamos que quando vem uma lei, uma Constituição, ela inaugura um novo ordenamento jurídico? Um novo ordenamento jurídico? Nessa aqui não vai falar assim, a Constituição de 88 é a 7ª Constituição do Brasil. Não, não fala. Ele colocou isso aqui só para cantar no seu ouvido, só para te ludibriar, só para colocar aquele textão e você desestabilizar. Então, cuidado. As próximas questões tendem a ser assim.
a Constituição da República de 88, conhecida como Constituição Cidadã, beleza. Sétima, não vai alterar em nada seu conhecimento, mas colocou, já é para destabilizar, para você pensar, pô, será que é a sétima mesmo? Será que não é? Eu tenho uma colega que fez e falou, é a sétima Constituição mesmo, professor? Cara, não vai mudar a ordem do dia, mas enfim, colocou. É a sétima adotada no país e prevê uma expressa abertura internacional. Se está expresso, está lá na Constituição. Aí vem, analisa os itens abaixo quanto aos princípios utilizados pelo Brasil para reger-se em suas relações internacionais. E, ao final, responda o que se pede. O que cobrou nessa questão? Cobrou artigo 4º. E aí eu te dei o mnemônico na aula lá do MRV, tanto online como presencial. Ainda não comprei recos. Lembra? 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 Lembrou certinho? Foi um dos últimos slides que eu passei. Não tão importante, né? Que eu falei assim, se cair, vai cair o artigo 4º, por quê? O artigo 1º é fundamento, todo mundo sabe que é o Society de Váplo. Artigo 2º, separação dos poderes, já está decorado, praticamente. Artigo 3º, objetivo, que eu até falei, conga, uns meninos até fez minha figurinha dançando conga aqui. E aí vem, foi, se for para cobrar, vai cobrar artigo 4º. Eu falei isso no MRV. Pode colocar no chat aí. Eu falei isso no MRV. Vai cobrar artigo 4º porque é um texto muito grande, são muitos incisos, e talvez você não dê conta de memorizar todos. Aí eu falei, eu não gosto de mnemônico, mas para quem gosta, ainda não comprei recos. Beleza? Artigo 4º. Qual o título? Título primeiro. Primeiro título. Primeiro. Dos princípios fundamentais. Esse aqui. E aí vem prevalência dos direitos humanos. Prevalência dos direitos humanos. Confere? Sim. Prevalência dos direitos humanos. Então, essa aqui está correta. Intervenção federal, eu falei com vocês, cuidado, que no dia 8 de janeiro desse ano teve intervenção federal, ao meu ver, totalmente político e não tem nada de jurídico. Falei, dia 8 de janeiro, né? 8 de janeiro, data especial no Brasil, porque todo mundo pensava que ia ser uma coisa e foi outra. Quem foi preso dia 8 de janeiro está até hoje preso, se tornaram réus. Mais uma vez, o Brasil está colocando em cárcere coletivamente, sem definir individuação de conduta. Mais uma violação grave de direitos e garantias fundamentais. Mas, como nós não estamos no estado normal, vamos para cá para a gente entender o que a questão queria que você soubesse. Intervenção federal, é isso? Não. Não, é não intervenção. Não intervenção. Perceba bem que eu falei com vocês sobre a guerra na Ucrânia. Rússia e Ucrânia tá lá, né? Tá lá brigando já há um ano e tanto já. E eu falei, quando o ex-presidente foi até a Rússia, o povo falou assim, pronto, agora lascou, vai declarar guerra, vai quebrar o pau e nós vamos, vai ter a terceira guerra mundial. Para surpresa de todos, né? Todos não, muitos, né? Não era surpresa da minha parte. Ele foi lá e falou, não, nós pregamos a paz. Só que também nós não interferimos nas decisões dos estados, porque os estados são soberanos. E aí, mais um princípio que ele aplicou, não intervenção. Professor, mas o que tem a ver não intervenção lá na Ucrânia, na Rússia, com intervenção aqui no Brasil no dia 8? Simplesmente para confundir sua cabeça, porque lá aplica-se o artigo 4º da Constituição, que é princípios que regem as relações internacionais. Já aqui, dentro do Brasil, internamente, nós temos a vigência da não intervenção da União no Estado, do Estado no município. Não é permitida a intervenção da União diretamente no município, e aí vai. Então, a regra é não intervenção, aqui dentro do Estado e lá também, no estrangeiro. Estava muito em voga isso. Eu falei com vocês, para estudar para concurso tem que ter atualidade, pertinência temática e conhecer a banca.
né? Atualidade, pertinência temática, vou vencer a banca. Todos esses 3 bizu eu falei desde o início da minha aula. E eu nunca fugi disso aqui na minha aula, e por isso que eu não admito que aluno vem falar comigo que eu estou voando. Porque 1, 2, 3 falaram isso. O resto estava acompanhando a aula de boa, tranquilamente, de boa. É tanto que a maioria fecharam a prova, a maioria lembrou do LJ, lembrou do Constitucional Cabuloso e marcou no Instagram. Parabéns, professor, pela didática, pela excelência, obrigado, fechei Constitucional. Certo? Então, uns 2, 3 boca aberta aí, que deve ser da concorrência, né? Vem para cá encher o sapato. Mas, enfim. Vamos lá. Não intervenção. Tá errado, viu? Tá errado. Cooperação entre os povos. Beleza. Mas é indígenas? Quer dizer, então, que os povos indígenas do Brasil vai ter que fazer intercâmbio com os povos indígenas dos Estados Unidos. Os povos indígenas do Brasil vai fazer intercâmbio de MBA lá. Construção do raciocínio jurídico. E aí nós temos aqui a concessão de asilo político. Eu falei com vocês que um governo anterior ao do que saiu, que é o atual, que está no Brasil hoje, concedeu asilo político para César Batista. E aí mudou o governo, na época, mudou o governo, entrou o que saiu o ano passado e falou negativo, mudou o asilo político para você não, racha fora daqui, extraditado, tchau. Quando chegou lá, ele confessou tudo, confessou que matou, confessou que estuprou, aquele negócio todo, né? Então, essa concessão de asilo político é vinculada? Não, é questão de tratamento entre o chefe de uma nação com a outra. Com a pessoa de outra nação, melhor dizendo. Então, você pede, você me dá asilo político aí, senhor presidente? Eu dou, não pode vir, fica guardadinho aqui. Por quê? Porque os estados são soberanos. Para ter uma intervenção lá e invadir, para ter uma ordem lá e vir aqui invadir, fere tratados, convenções internacionais de guerra, aquele negócio todo. Então, dentro do território brasileiro, o presidente fala, eu não te concedo asilo político, vem para cá. E ele vem e fica. Confere? Não tinha ficar voando aqui na questão. E aí, então, nós temos A1 e A4. E aí vem, pessoal, já vou marcar a letra D. Não, para! Aprenda a fazer prova do CRS. Para! Eu já vi 1 e 2, 1 e 4 tá sério, eu vou marcar. Para! Por quê? Se aqui estivesse cobrando a incorreta. Você percebeu a maldade? Se estivesse cobrando a incorreta, você ia marcar 1 e 4 e ele ia errar. Então, respira. Para no tempo ali, e para na questão e fala, vou resolver essa questão de boa, tranquilo, certo? Vou acertar e vou correr para abraço. Então, pode estar o pau quebrando. Você pode estar do lado da favela fazendo uma prova e tiro comendo lá fora e a PM combatendo e você está quentinho, bonitinho, só esperando o término para passar para o gabarito e correr para abraço. Cuidado. Parece que é fácil, mas não é fácil. Mas não precisa ficar viajando também, não. Viu? Isso aqui estava dado. Só que aí é o seguinte, o comando da questão é para marcar a correta. Qual que está correta? A1 e A4. Logo, A1 e A4, letra D, apenas. Confere? São princípios previstos no artigo 4º, que eu falei com vocês aqui, da Constituição, os dispostos nos itens 1 e 4, apenas. Copiou? Aprendeu o raciocínio da questão? Não erra mais. Não erra mais. No próximo Missão 100 Dias, no próximo edital da Polícia Militar, eu vou iniciar, possivelmente, nós já estávamos tratando ali, para quem viu os status aí do Stories no Instagram, eu e Hugo, nós estávamos lá conversando ontem, quando eu fui lá de viatura, fardado, peguei os alimentos que nós fizemos aqui, as aulas, e o pessoal trouxe o alimento, entrou, assistiu a aula, nós pegamos alimentos e doamos. O LJ fez essa caridade aí, bacana demais. Doou para a Polícia Militar doar os alimentos para quem está em estado de vulnerabilidade social. E aí eu fui lá ontem, com a devida permissão do senhor CPU, devida permissão dos oficiais que estavam lá no momento. Falei, nós vamos fazer isso. E não, pode ir lá. Eu fui lá com a viatura, Cheguei lá vibrando, giroflex ligado, sirene ligada. Conversamos muito com o Hugo e Barão pegou os alimentos, colocou na viatura e nós fomos lá distribuir. Está lá na companhia para distribuir para as pessoas carentes.
Isso é bacana, ajudar as pessoas. Confere? E aí é o seguinte, no próximo, nós estávamos tratando isso, no próximo evento, Missão 100 Dias, e aí vem MRV, no próximo presencial, nós já iremos começar a resolver essas questões de novo, porque vai ter novos alunos, porque os nossos já passaram tudo, né? Todo mundo está aí já encaminhado. Então, questão 32, assinar a alternativa incorreta. E aí nós temos que lembrar daquele macete que eu passei na hora da prova, na hora do Missão 100 Dias. Na hora da prova você tem que fazer assim, ó. Incorreta. Incorreta. Para você não voar. O que acontece, galera? Eu faço prova até hoje. E tem hora que você está lá, correta, acaba aqui, vem incorreto, você voa. Então, marque, né, que você não erra. Assinar a alternativa incorreta quanto ao previsto na onde? Na Constituição. Nos termos do que? Artigo 42. Em razão da atividade militar, não se aplica aos policiais militares e aos bombeiros militares a acumulação de cargos prevista no artigo 37, inciso 16 da Constituição da República Federativa do Brasil, de 88. Cara, isso eu falei, tornei falar, dei exemplo e falei de novo. Tanto no MRV online, quanto também no MRV presencial. E eu falei, o ano passado já tinha essa alteração e nós prevemos cair em prova e não caiu. Tá na hora de cair. Foi lá e tama. Caiu. Ah, professor, você é previsor. Não, eu conheço a banca. Eu conheço, eu já falei. É por isso que eu não admito que 1, 2, 3 fica falando, castando, né? Desculpa para não estudar. Vitimismo comigo, não. Vitimismo comigo, não. Então, os 2, 3 aí, que se tiver passado, eu quero nome nu. Porque bem capaz que não conseguiu concentrar nas aulas do constitucional cabuloso, né? Também deve ter afundado na prova. Mas, enfim, se tiver passado, nome e número, viu? Vamos pagar um ranca lá para nós depois. Então, 42, beleza. Eu falo sempre nas minhas aulas, cuidado com o artigo 37. Cuidado com o artigo 37. Por quê? Lá fala de servidor público. Policial militar é servidor público? De acordo com a Constituição, a Constituição dá o mesmo tratamento para os militares ao servidor público comum? Não. Então, quando que vai aplicar o artigo 37? Quando tiver expressamente na Constituição. Neste caso aqui, para os militares, aplica-se o artigo 37, tal. Nesse caso aqui, para os militares estaduais, aplica o que for cabível no 142, que é das Forças Armadas. Calma lá. Servidor público militar não é um servidor público comum. E não adianta você que é servidor público comum ficar com raiva de mim, que não é bem assim. Não é para você ficar com raiva, não. A Constituição define claramente que o servidor público militar, ele é um ser diferente. Ele é diferente. E quem raciocina falando que é igual, erra a questão. Erra. Leva tiro na asa de 12. Por quê? Servidor público militar tem um capítulozinho bonitinho para ele. Artigo 42 fala dele. Certo? O artigo 144 vai falar das instituições. O artigo 142 seguinte vai falar das Forças Armadas e lá fala algumas coisas para aplicação na Polícia Militar, nos corpos de bombeiro militar. Então, cuidado. Não fica navegando com gente que não conhece, não. Não dá o Google aí, não, que você erra. Você tem que estudar com quem entende. Você tem que estudar com quem sabe. Né? E quem sabe é quem passou na banca. Quem sabe é que estuda direito até hoje, porque tem que ser atual, tem que ter persistência temática, tem que conhecer a banca. Então, Missão 100 Dias, nós falamos de tudo e gabaritamos a prova. Então, vamos lá. Não se aplica? Galera, depois você olha o artigo 42 aí, o parágrafo, se não me engano, parágrafo segundo. Não, parágrafo terceiro mesmo. Se não me engano, o parágrafo terceiro vai falar que, em caso, né, da acumulação de cargo, prevalece a atividade militar, não é? Lá está falando que não pode? Não. Está falando que, se em caso de acumulação de cargo, chocar ali, por exemplo, o horário,
vamos ter que prevalecer a atividade militar. Só isso que ele fala. Só isso. Então, aplica-se ou não aplica? Aplica-se. Aplica-se. Essa era a questão errada. Aplica-se, sim. Aplica-se plenamente possível. E eu te dei o exemplo. É um cargo seu e um professor. Eu, policial militar, passei no concurso da UFMG professor. Posso ir? Pode. Chocou os horários? Prevalência da atividade militar. Aí eu venho, cargo seu e um técnico científico. Pode? Técnico de química lá do Hospital das Clínicas. Pode? Pode. Chocou os horários? Polícia Militar. Ah, vem também a questão do científico, conhecimento científico, que é negócio todo. Eu posso advogar? Em regra, posso. Só que aí vem o estatuto da OAB e fala que não pode. Então, se fosse para acumular cargo, poderia? Em tese, poderia. Só que aí vem a OAB e veda. Então, o policial militar não pode advogar porque é incompatível. Mas, enfim, depois, um cargo seu e um de saúde. Beleza? Beleza também. Então, cuidado que aplica-se. E eu já falei antes, o pessoal brigou comigo. A Polícia Militar é regime de dedicação exclusiva. Negativo. Já deixou de ser, tem tempo. Que eu posso ter outra. Eu posso acumular. A regra não. Mas se eu puder acumular de acordo com a compatibilidade de horário, eu posso acumular perfeitamente. Se algum dia os horários chocar, aí sim prevalece a atividade militar. Esta era a alternativa errada. Era essa. Como ele está querendo a errada, letra A já tem a resposta. São instituições militares dos Estados, Distrito Federal, dos territórios, das polícias militares, Corpo Bombeiro Militar. Confere. Artigo 42 neles. Polícia Militar e Corpo Bombeiro Militar são instituições organizadas com base na hierarquia e disciplina. Foi o que eu falei no início da aula. Chegou perto de mim, soldado de segunda classe, soldado de primeira classe. Junta os cascos. É sim, senhor, não, senhor e continência. Não tem conversa. Lembre vocês que hierarquia e disciplina. Você pode fazer qualquer coisa na polícia que você responde, muitas coisas, prescreve, outras dá comunicação disciplinar, outras, inquérito policial militar, no final você paga ali uma cesta básica, no outro final você vai lá e dá transação penal, não sei o que vai fazer. Se você for contra os dois pilares da instituição, que é esse aqui, hierarquia e disciplina, é o que sustenta a PMMG, é o HDzinho lá. Se você for contra isso, você leva tiro na área de canhão. Vai ser excluído. Nenhum superior tolera hierarquia, não tolera indisciplina. Nenhum superior tolera indisciplina. E é por isso que eu falo, canetada de cabo ninguém tira. Soldado pisou, mijou fora da bacia, caneta nele. Lembro-se de um menino aqui, de um aluno que falou bem assim, o professor conversa demais, a historinha dele, Ave Maria e tal. Estou conversando agora de novo porque você foi um dos que falaram, Ele tira demais o soldado. O soldado para ele é um bicho ruim. O soldado para ele é mochiba. Ô filho, passou na prova? Passou. Eu torço para você passar, torço para você tomar posse e vamos ver na escolinha. Você está acostumado, mamãezinha, alisar a cabecinha, soltar pipa no ventilador, tomar iogurte? Vamos ver. Lá a mãe grita, lá você grita e a mãe não escuta. Lá nós somos formados para o combate operacional. Não é para ficar, somebody love aí, viu? Só para os navegantes aí. Se for por dinheiro, não vem não. Senão você cai no cavalo. Então, hierarquia e disciplina são os pilares da instituição. Lei estadual específica disporá sobre o ingresso nas polícias militares e corpos de bombeiros militares. Nós vamos entender isso aqui, porque lá no artigo 42, se eu não me engano, o parágrafo 2º, vai falar sobre o artigo 140, lei específica, e remete para o artigo 142, parágrafo 2º, inciso 10, lá das Forças Armadas. Remete, lei específica. Na prática, é lei específica mesmo? Sim, é. Certo? Se o CRS colocasse que a letra D estivesse correta, aí estava errado. Certo? Não é que ficou bem claro, mas ficou uma redação meio esquisita. Bem assim, meio... possivelmente, quem não estudou ia cair na pegadinha. Só que aí nós temos que lembrar que aqui estava tão expresso, olha, você vê, não se aplica. Então, de cara, eu já
descartei a letra D, porque embora está com a redação meio feia, né, meio estranha, mas a letra A é a correta e assim está no gabarito do CRS. Bacaninha, não temos motivo para recurso. Muita gente pediu recurso dessa questão. Não tem. Ah, pessoa, mas eu acho. Não, você não tem que achar nada, filho. Você tem que achar, você tem que ter certeza que está de acordo com a Constituição. E assim está de acordo com a Constituição. Né? Professor Everton Barbosa, tão somente aqui chamado para a maioria dos alunos de Constitucional Cabuloso, eu não vejo motivo para recurso. Eu não vejo. Se algum outro curso, algum outro profissional de constitucional está falando que, que tem recurso, que ele fundamenta, você pega o fundamento dele e entra lá com recurso para ver se consegue. Eu acho que não. Eu acho que não. Está muito claro isso aqui. Quem falou que tem fundamento aí, que eu não consigo visualizar isso aqui, não. Vamos lá, questão 33. O artigo 37, nós estamos falando aqui, administração pública. Artigo 37, administração pública. Prevê diversas disposições relacionadas à administração pública, aí incluída a administração dos estados e do Distrito Federal. Quanto ao tema, analise a assertiva abaixo e responda o que se pede. Responda o que se pede. 1. O prazo de validade do concurso público será de até 2 anos, prorrogável por igual período. Tá certo ou não tá? Eu falei com vocês, cuidado, que é até 2 anos, não é 2 anos, mas é até 2 anos. Ainda citei exemplo, né? Cuidado, que a Polícia Federal colocou, inclusive, que o concurso tinha validade de 30 dias para forçar da posse. E aí, homologou todo mundo e postado em 30 dias, já estava lá todo mundo já com distintivo, né? Fazendo academia de polícia. É até 2 anos. A administração pública poderá, ou melhor, a administração pública obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência. Eu lembrei de vocês lá do artigo 37, caput, o mnemônico LIMP, né? LIMP. Ainda falei, eficiência foi o último que foi inserido na Constituição. Falei, toma cuidado com moralidade, porque moralidade está muito, vou falar assim, está muito próximo de improbidade administrativa. Ainda citei, o preso que é torturado dentro do quartel, dentro da delegacia, é imoralidade, improbidade administrativa, fere a moralidade da administração pública. Falei isso. É garantido ao servidor militar o direito à livre associação. Até aqui estava certo, mas sindical não. Eu posso associar? Posso. Clube, associação dos cabos soldados, associação dos oficiais, associação. Agora, sindical vem de sindicato. Sindical não. Você não tem sindicato da Polícia Militar. Não existe isso. Você vê sindicato da Polícia Civil, Polícia Penal, mas sindicato militar não existe. Não existe. Certo? Então, aqui já estava errado. Bizu. A 3 está errada? Você ia tirar essa. Você ia tirar essa. De cara. É vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratória para o efeito de remuneração de pessoal de serviço público. Lembra que eu falei de salário mínimo? Ah, o soldado pode ganhar, tem que ganhar no mínimo 5 salários mínimos. Se colocar de jeito, qualquer que for, cai por terra. Por quê? Não pode equiparação. Não pode equiparação. É diferente de, por exemplo, criar um teto. Criar um teto não. Criar uma remuneração, igual teve aqui da enfermagem, né? Piso salarial. Isso, piso salarial, a palavra certa. É diferente. Piso salarial é diferente de equiparação salarial. É diferente. É diferente. É completamente diferente. Então, cuidado, porque esta daqui, o pessoal tinha que ler com bastante atenção, caso aqui, é vedada a vinculação ou equiparação de qualquer espécie remuneratória. E aí, o seguinte,
Está pedindo para marcar a correta. Correta. Questão 33, artigo 37, administração pública, marcando então a correta. Nós temos A1 está correto? Está correto. A2 está correto? Está correto. E A4? Professor, teria como fazer só para eliminação? Teria. Por exemplo, de cara que na 3 estava errado, você eliminar a A e a D. Aí você tinha que saber se a A1 estava certo ou não. E a A1, vou falar certo, a A1 é um dos primeiros incisos do artigo 37. A A1 é um dos incisos primeiros ali do artigo 37. Então, logo, você ia definir que essa aqui também estava faltando. Letra C, gabarito. Não tem recurso também, ao meu ver. Tranquilinho, relax. De acordo com o previsto na Constituição da República Federativa do Brasil, a respeito dos órgãos de segurança pública e suas atribuições. Lembra que eu falei? Atribuições das polícias. Ah, não é competência? Não. Quem tem competência é o Poder Judiciário. Nós, policiais militares, estão atrelados à instituição que tem atribuição. Atribuição. Ah, quer dizer então que tem também jurisdição? Não, nós temos circunscrição. Qual a circunscrição da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais? O Estado de Minas Gerais. Qual a circunscrição da 11ª Região de Polícia Militar? Começa lá em Dolabella e acaba no limite da Bahia. Qual a circunscrição da 1ª Região de Belo Horizonte? A capital. Qual a circunscrição da 2ª Região? Contagem, Betim, Ribeirão das Neves, Garapé. Qual a circunscrição da 3ª Região? Vespasiano, Papapá, Sabará, Santa Luzia, aquele negócio todo. Então, perceba que a circunscrição é questão de território. Polícia Militar de Minas Gerais, a circunscrição dela é todo o Estado de Minas Gerais. Agora, a atribuição, aí que muda, porque são palavrinhas que terminam com são, né? E aí pode o voador pegar um voo direto para reprovação. Então, cuidado. Mas estava de boa. Olha. Então, qual era o comando? Enumerar a segunda coluna de acordo com a primeira. Então, nós vamos para a segunda. Essa aqui. Patrulhamento ostensivo das rodovias federais. PRF. Patrulhamento ostensivo rodovia federal. PRF. Cabe à segurança dos estabelecimentos penais. Quem é esse? Polícia Penal. Dentre outros, exerce as funções de polícia marítima, aeroportuária e fronteira. Quem é esse? PF. Além das atribuições definidas em lei, incumbe a execução de atividade de defesa civil. Quem é esse? BM. Além das atribuições definidas em lei, incumbe a execução de atividade de defesa civil. E aí? BM? Copiei 2 vezes, né? Por isso que eu tô vendo aqui. Ah, voador. Beleza. Mas enfim, é BM. Confere? Eu copiei 2 vezes. E aí vem, ressalvada a competência da União. Para você ver, ressalvada a competência da União. São responsáveis pelas funções de polícia judiciária. Lembra que eu falei do exclusiva? Exclusiva, lembra que eu falei? A Polícia Federal exerce com exclusividade a Polícia Judiciária da União. Confere? Beleza. E aí eu fui e coloquei também, cuidado, que na Polícia Civil não tem essa exclusividade. Por que não tem essa exclusividade? Porque nós temos a Polícia Judiciária Militar. Confere? E aí, Polícia Judiciária e apuração de infrações penais, exceto militares. Quem é esse? PC. PC. Lembrando que esse aqui eu copiei 2 vezes. Viu? Pra você não voar aí. Eu copiei 2 vezes. Fui fazer o slide e copiei 2 vezes. Então, simples demais. PRF, Polícia Penal, Polícia Federal, Bombeiro Militar, Polícia Civil. E aí nós temos aqui a seguinte situação. Marque a alternativa que contém a sequência correta. A sequência correta. Na ordem de cima para baixo. Deu bizu ainda, ó. Verticalizar. De cima
para baixo. De cima para baixo. Galera, é tão importante você vir aqui e saber que A1 é PM, A2 é PC, A3 é PP. Você tinha que vir aqui toda hora e dar essa piada. Peraí, quem é a primeira? É a queridinha, a gloriosa. Quem é a segunda aqui? Polícia Civil. Quem é a terceira? Polícia Penal. Né? Então, cuidado com essa situação, que quando cai em prova, dá para fazer com eliminação de cara. Dá para fazer eliminação de cara. A banca definiu que a resposta correta, letra D. Letra D. Vamos verificar se é realmente isso. Né? Vamos verificar se é isso mesmo. Então, colocou aqui 4, 3, 5, 6, 1, 2. Né? Então, 4, PRF, está aqui. Deixa eu apagar isso aqui para não confundir. 4, PRF. Beleza? Tá ali. Então, vou colocar aqui. 4. Polícia Penal. Tá na onde aqui? 3. 3. Dentre outros, exerce as funções de polícia marítima, aeroportuária e fronteira. Quem é? PF. Onde é que a PF está? É 5. Ainda as atribuições definidas em lei incluem a execução de atividade de defesa civil. BM. Onde é que o BM está? 6. Certo? E aí vem. Ressalvada a competência da União, são responsáveis pelas funções de polícia judiciária, apuração de infrações penais, exceto a militar. Quem é esse aqui? PC. Onde é que a PC está? Olha lá, 2. 2. Confere? Confere? Faltou foi a PM aqui, né? O slide lá, que eu copiei errado o slide. Então, tá faltando a atribuição da Polícia Militar aqui, mas eu que errei no slide. Mas, enfim, é a letra D. Letra D. Eu copiei 2 vezes aqui. Isso mesmo. Eu copiei 2 vezes a atribuição do bombeiro e copiei da PM. Ah, que covardia. Mas, enfim, deu para você entender. Letra D é a resposta correta. Meu ver também não cabe recurso. Estava tranquilo demais. Isso aqui é erro que eu fiz no slide. Então, estava de boa, tranquilinho, relax, perfeito. Essa aqui foi uma das questões que realmente deu para definir quem tem o conhecimento da instituição que ele vai ocupar. Né? E das demais co-irmãs, Polícia Civil, Corpo de Bombeiro e também das outras lá, Polícia Penal e também das outras instituições federais. Confere? Letra D, sem recurso. Né? Só lembrando, pedindo desculpa a vocês aí que eu copiei do bombeiro, mas não copiei da PM aqui, né? Mas enfim, deu para você entender. No final, deu certo, é isso mesmo. Beleza? Vamos seguindo? Vamos seguindo? Nós vamos falar sobre a questão 35. Questão 35. A questão 35, nós temos aí uma situação que era dúvida de muitos, que é sobre a organização da justiça, que inclui também a justiça militar estadual. Então, nós estamos falando do poder judiciário. Só que aí é o seguinte, o poder judiciário não cai tudo, né? STJ, STF, tal, não. Só cai também ali juízes, né? Militares, justiça militar, juiz dos estados. Tranquilo demais, né? Tava para fazer de boas. 35. A Constituição da República de 88, né? República Federativa do Brasil, prevê que os estados organizarão a justiça, aí incluída a justiça militar estadual, observando em todo o caso os princípios estabelecidos na citada Constituição. Considerando que dispõe o texto constitucional, avalie as assertivas, assinalando V para as verdadeiras e F para as falsas. E, ao final, responda o que se pede. Para resolver essa situação, lembrando, nós estamos na questão 35. Para resolver essa questão, nós temos que entender o que pede. Ele pede a correta. A correta. Muita gente não percebeu
que tinha uma vírgulazinha que merecia uma atenção especial. E aí, a resposta certa, como você já sabe, questão 35, é letra C, né? FFVV. Muita gente mesmo, muita gente marcou a letra D. Muita gente marcou a letra D. E eu vou te falar por quê que a letra C é a correta e aqui a letra D, esse finalzinho aqui, ó, está incorreto. Letra C é a correta. Eu vou explicar por que, né, é incorreto. Galera, quando eu falo de prestar atenção, é isso aqui. A lei estadual poderá criar, mediante proposta do Tribunal de Justiça, a Justiça Militar Estadual, constituída em primeiro grau pelos juízes de direito e pelo Conselho de Justiça, e em segundo grau, pelo próprio Tribunal de Justiça, ou por Tribunal de Justiça Militar dos Estados, em que o efetivo militar seja superior a 15 mil integrantes. Galera, pode ter outro erro? Pode. Mas eu vi 15 mil, já está errado. Ah, pessoa, mas é Conselho de Justiça mesmo? Ah, galera, você viu 15 mil aqui? Tá falso. É falso. Ah, eu esqueci de falar. Isso aqui está no artigo 122, 123, 124, 125. Está nesse caminho aí. Então, 15 mil é 15 mil? Lembra que eu falei com vocês? Não é 15 mil policial militar, não. É 15 mil militares. Então, bombeiro entra, polícia militar também entra. Tá falso. Só isso aqui, né, já tirava de cara. Compete à Justiça Militar Estadual, olha, estadual, Justiça Militar, processar e julgar os militares dos estados nos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares. Ressalvada a competência do júri quando a vítima for militar. Claro que não. É quando a vítima for civil. Civil. Civil, viu, se não viu, né? Por quê? Galera, lembra que eu falei com vocês da importância da pertinência temática e de prestar atenção no constitucional cabuloso. Porque se você der um Google aí, e falar assim, quem vai julgar crime doloso contra a vida de militar contra militar? Você vai ver que o STF já decidiu que é tribunal do júri. Militar contra militar, mesmo sendo aquela situação de estar sob a administração pública, militar da ativa, contra militar da ativa, mesmo sendo todos os requisitos preenchidos lá no artigo 9º do Código Penal Militar, mesmo preenchendo todos aqueles requisitos, o STF definiu que não é competência da Justiça Militar. É crime doloso contra a vida, é tribunal do júri. E aí, se você colocar um Google aí, você confunde tudo e erra a questão. Então, cuidado, que eu falei muitas vezes também, sua prova é cara, crachá. Tá na lei? Tá na lei. Não tá na lei? Possivelmente vai estar errado. Nesse caso aqui, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil. Né? E aqui ainda fala, militar da ativa, ajuda aí, né? Então, falsa também. Falsa também. Compete ao juiz de direito, do juiz militar, processar, né? Compete ao juiz de direito do juiz militar processar e julgar singularmente, presta atenção nessa palavrinha, singularmente, os crimes militares cometidos contra civis e as ações judiciais contra atos disciplinares, cabendo ao Conselho de Justiça, sob a presidência do juiz de direito, processar e julgar demais crimes militares. Confere? A competência dos tribunais será definida na Constituição do Estado, sendo a Lei de Organização Judiciária de Iniciativa do Tribunal de Justiça. Galera, eu sempre comecei minhas aulas, cuidado,
que a justiça será definida nessa Constituição. Só que a Constituição do Estado que vai definir isso aqui. Competência dos tribunais. Certo? E aí eu falei, cuidado que o CRS pode trocar. E aí, para quem não entendeu, voou e perdeu a questão. Confere? De acordo com a análise das assertivas, a sequência correta está na onde? FF, VV. Questão 36. O capítulo da Constituição da República Federativa do Brasil, que trata das Forças Armadas, que capítulo é esse? Vai estar no artigo 142. Vai estar da defesa das instituições, da defesa do Estado e das instituições democráticas. Lembra que eu falei, não cai Estado de sítio, não cai Estado de sítio, Estado de... Qual outro? Lembrei. Então, Estado de sítio não cai. Né? Não cai também aquele negócio de intervenção federal, aquele negócio todo. Então, 142 só vai cair das Forças Armadas, 142, 154. Do capítulo que fala sobre a defesa do Estado e das instituições democráticas, só cai Forças Armadas e Segurança Pública. Então, Estado de sítio, Estado de defesa não cai. Não cai, não cai. E aí caiu certinho, 142. Vamos lá. O capítulo que trata das Forças Armadas, na Constituição da República Federativa do Brasil, possui dispositivos e princípios replicados nas Constituições do Estado. Tem. E que pautua as organizações militares estaduais de diversos estados da Federação. Assinalar a alternativa correta quanto às normas constitucionais previstas para as Forças Armadas nos termos 142. Está aqui o artigo, 142. Quando eu falo aqui do 142, você tinha que ler o 142 e o 153. Mas cai o 142, o 144 também. Beleza? Aqui, por enquanto, só cobrou o 142. Questão 36. Ao militar, serão proibidas a sindicalização e a greve geral, sendo essa permitida somente na forma parcial, mantendo no mínimo 25% efetivo da atividade. Errado. Por que errado? Ao servidor militar não cabe greve, certo? E eu lembro que eu falei com vocês, recentemente, o senhor ministro Alexandre de Moraes falou que nenhuma polícia pode fazer greve. Por quê? Por quê? Atividade estatal indisponível, não pode. O interesse privado se sobrepor ao interesse público. Então, na verdade, nós policiais de todo o Brasil, militares, civis, federais, eles compõem um rol taxativo, certo? Um rol taxativo, e a sociedade depende dessas instituições para ter uma ordem pública, para poder ir trabalhar, para poder voltar do trabalho sem ter a sua incolumidade violada. Beleza? Bacana? O militar com mais de 10 anos de serviço ativo pode estar afiliado a partidos políticos. Não, tem nada a ver. Não é questão de ser policial menos de 10 anos ou mais de 10 anos. O que tem a ver é que o militarismo não admite filiação partidária enquanto você estiver ativo, quando você estiver na atividade. O militar em atividade que tomar posse em cargo ou emprego público civil permanente, ressalvada a hipótese prevista no artigo 37, a linha C, perderá o posto ou patente. Claro que não, né? Porque eu falei com vocês que ele pode acumular cargos. Ele pode acumular cargos. E aí vem professor, cargo seu de professor, cargo seu de técnico científico, cargo seu de saúde. E aqui é o militar. Ele não vai perder o posto da patente. Negativo. Certo? Nesse caso aqui, a atenção estava no militar. Porque muitas das situações, galera, muitas das situações você confunde, servidor público civil com militar. Você confunde aqui a linha C, que só é aplicado para as Forças Armadas, e talvez muita gente assinalou como correta a letra C. Por quê? Porque realmente lá tem ressalvada a linha C para as Forças Armadas. 142, parágrafo 3º, se eu não me engano. Vai falar, lá no 142, se eu não me engano, parágrafo 3º mesmo. Vai falar que, no caso
da linha C, né? Ainda tem a ressalvada a linha C, desse jeito lá no texto. Né? E aí, quem não conhece esse negócio que militar e militar, civil é civil, errou mesmo. Mas como aqui, graças a Deus, nós trabalhamos esse tema, acredito que a grande maioria acertou essa questão. E aí vem, não caberá habeas corpus em relação às punições disciplinares militares. Mais uma vez, o tio Google fazendo uma farra. Por quê? O CRS sabe que esse tema é latente no STF. Teve julgado recente disso. Não cai a decisão aqui de sua prova? Realmente não cai. Só que o CRS sabe que esse tema foi julgado recente. E aí, teve uma publicação muito ampla. E aí, o que o concurseiro está acostumado a fazer? Dá o Google, né? Dá o Google. E aí, quando dá o Google, erra a questão por causa disso. Porque a decisão lá do STF fala que cabe. Quando foi legal, uma situação dessa. Ele cita qual é a decisão. Ele cita qual é a situação, melhor dizendo. E você, se você der o Google aí, você vai ver que passou batido. Né? Não prestou atenção na aula do cabuloso, ficou viajando no chat aí, tomou tiro na asa. Letra D. Isso aqui tá certinho. Cara crachá com a Constituição. Cara crachá. 37. Tá anulada. Mas vamos resolver para você entender que não tinha nenhuma doidura nela. Lindbe, mais uma vez. E eu falei. Tô esperando até agora eu pedir desculpa, viu? Pode postar aí. Desculpa, professor. Dá o print e marca lá no stories lá do Instagram. Eu falei. Vai cair Lindbe, porque todos os concursos de 2023 da PM caíram. Vai cair. E se for cair, vai cair do artigo 1º ao 6º. Por quê? Tem mais pertinência temática com o CAR que você está fazendo. Ah, mas o 20 ao 30 é importante. Mas é para quem já está dentro da PM, porque tem que aumentar a segurança jurídica. Você que está entrando agora, o artigo 1º ao 6º ia cair, deitar e rolar. Então, assim eu falei. Pode botar no chat aí. Eu falei. Né? Eu falei. Ninguém se excusa a cumprir a lei alegando que não conhece. Lembra que eu falei? Se não me engano, isso aqui está no artigo 3º da LINDB. O cara tá armado. Vem lá o Matuto, né? Matuto, lá da roça, que não está acostumado a vir na cidade. Lembra que eu falei isso no MRV? Falei. Né? Matuto, tá vindo da cidade, não sabe que portar maconha é crime. Ele gosta de cheirar um baseado, fumar um baseado. Chega aqui na cidade, a PM aborda ele, pum. Ah, não sabia. Não cola não, filho. Não cola. Ah, mas eu sou da roça. Não sei, não te interessa. Não me interessa. Vou conduzir para a delegacia. Beleza? Beleza. Ah, até falei, professor, mas a teoria do erro. Não vem ao caso aqui. Teoria do erro é teoria, é doutrina. E você está fazendo a prova objetiva. A objetiva cai a letra da lei. Certo? Então, eu falei. Quem voou aí? Quando a pessoa não tiver domicílio, considerará-se-á domiciliada no lugar da residência dos seus genitores. Me ajuda aí, né, velho? Me ajuda aí. Ou naquele que se encontre. Ou naquele que se encontre, beleza. Mas na casa de genitor? Moço. As meras correções a textos de lei já em vigor consideram-se retificação de lei vigente. CRS. Foi para acertar mesmo, né? Eu gostei dessa questão. Gostei. Trabalhou bem o artigo 1º ao 6º. Só que aí, né, as respostas que não foram convincentes. Aí vem a lei nova, que estabeleça disposições gerais ou especiais a par das já existentes, não revoga nem modifica a lei anterior. Padrãozinho. Aí, o que atrapalhou o esquema todo aqui, por isso já teve anulação de ofício da banca, foi as respostas. Por quê? Tem 5 lá? Não tem. Tem 5 lá? Não tem. Tem 5 lá? Não tem. Não tem. Certo? E aí, restou a letra C. Restou a letra C. Só que olha lá. Essa aqui está errada. Né? Essa aqui está errada. E aqui está considerando que ela está certa. Né? Então, né? A única que poderia ser de acordo com, né, essas situações do 5 aqui, seria a letra C, pelo fato de ter o número 4 certinho, o 3, o 2 e o 1. Só que o 2 e o 3 estão errados. Certo? E aí nós vamos voltar lá. A 1 tá certo? Ok.
A4 tá certo? Ok. Confere? E aí, o que tinha que fazer? Nesse caso aqui, como A1 tá certo e A4 tá certo, deveria estar aqui, ó. A1 tá certo, A4 tá certo. E tirar esses 5 aqui. Só que aí, né, borrou na missão. E aí, anulou de cara. Não tem resposta. Não tem resposta. Mas trabalhou bem. E caiu o que eu falei, artigo 1º ao 6º. Falei, refalei, falei de novo no MRV um tanto de vezes. Vai cair o artigo 1º ao 6º. Mas não escuta o cabuloso, né? 38, para acabar. No que se refere aos direitos individuais e coletivos, também falei, cuidado que o artigo 5º não cai, despenca. Vai cair pelo menos uma questão. Tá lá. O ano passado eu falei que ia cair pelo menos uma, caiu 3. Esse ano, né, não pôde faltar normal artigo 5º. Questão 38. No que se refere ao direito individual e coletivo previsto no artigo 5º, né, da Constituição, o que é o artigo 5º? Dos direitos e deveres individuais e coletivos. Está aqui. Ó. Não precisa nem ser, ficar queimando neurônio. Ele está pedindo a correta. Correto. Ninguém será privado do seu direito por motivo de crença religiosa ou convicção filosófica ou política. Tem então normal. Podendo eximir-se de obrigação legal a todos imposta ou mesmo não cumprir prestação alternativa em prol da liberdade de credo prevista na Constituição. Confundiu, não confundiu? Está de acordo com seus conhecimentos aí? Ele começou a ter bem. É o canto da sereia. Eu falo sempre, ó, é o canto da sereia do CRS. O cara apaixona e cai na casca de banana. Ninguém será privado de seu direito por motivo de crença religiosa. Falei disso no MRV. Falei assim, cara, pandemia, né, teve guarda municipal que fechou, acabou com missa, a Santa Missa, acontecendo, chamou o padre, falou, desliga, acaba com esse trem aí. Não respeitou a crença religiosa, não respeitou os cultos. Falei disso aqui. Certo? E aí vem, Constituição filosófica, política e tal. Quando começa a passar para cá, ó, podendo eximir-se de obrigação, aí começa a descanhar, esculhamba tudo. Tá errado. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado ao ofendido o direito de revidar a violação da mesma forma sofrida. Quer dizer, então, que uma pessoa, vem, viola sua intimidade, viola a sua vida privada, viola a sua honra, e aí a imagem, você pode ir lá e fazer a mesma coisa com ele? Agora é lei de talião, olho por olho, dente por dente? Não tem lei nesse país, não? Não tem ordenamento jurídico vigente, não? Quer dizer, então você que manda. Ah, não, eu tive meu direito violado, eu vou lá descontar. É assim? Ah, ele me matou, tem que ser morto em praça pública. É assim que funciona? O direito é assim, simplesmente não tem nada posto, não tem nada de concreto, não tem nada que te obriga a ter um comportamento diferente? Se isso fosse verdade, tem boa parte da sociedade tinha ido embora. Sim, porque todo policial militar já teve vida privada invadida, já teve intimidade dele violada, já teve a honra. Quantas vezes já não xingou um policial de corrupto? Como se fosse só na PM, na Polícia Civil, na Polícia Federal que tem. Ninguém lembra do promotor, do juiz. Certo? E aí vem violação de imagem. Quantas vezes você tirou o celular, colocou para filmar? Aquela situação em que o policial militar está certo porque está fazendo aplicar a lei e a pessoa está resistindo e você, o despreparo da Polícia Militar de Minas Gerais. Quantas vezes? Quantas vezes? Primeira coisa que o cara tira é o celular, em vez de ligar 190 e fala, tem um polícia apanhando aqui, tem um polícia que foi alvo de disparo de arma de fogo aqui. Todo mundo tira o telefone para gravar. Por quê? Possivelmente o apoio vai chegar e para restabelecer a ordem pública nós vamos dar tiro, nós vamos dar porrada. E isso é previsto no ordenamento jurídico. Isso é previsto. O uso legítimo da força. É diferente. Eu já falei com vocês, nós somos técnicos. Se teve resistência, você vai poder fazer o uso moderado, legítimo da força para quebrar a resistência. Certo? Agora, por causa que eu teve vida violada, por causa que eu tive a intimidade violada, eu vou ter que ir lá tirar foto também da pessoa, colocar no Instagram, marcar a pessoa, começar a denegrir a imagem dela? A prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontra serão comunicados ao defensor constituído se existir
após o trâmite de ratificação de flagrante delito. Ué, se já fez o auto de prisão em flagrante, para que eu vou comunicar advogado? Né? Você vai ter que dar essa oportunidade. É claro que se o delegado de polícia, no flagrante, falar assim, você quer constituir esse advogado? Quero. Comunica-se ele que em meia hora eu vou fazer seu auto de prisão em flagrante. Se ele não estiver aqui, vai fazer do mesmo jeito. Mas assim, não é se existir. Após o trâmite de ratificação de prisão em flagrante, quer dizer não que a prisão em flagrante é tão somente um procedimento qualquer. Não negativo. Primeiramente, o delegado de polícia exerce carreira jurídica. Segundo, o delegado de polícia não é obrigado a ratificar a prisão da polícia militar. Ele não é um ratificador de prisão. Ele exerce carreira jurídica. É ele que vai decidir. Se a pessoa conduzida fica presa ou não. É por isso que a audiência de custódia, melhor dizendo, a audiência de custódia é ilegal. Porque lá no tratado que o Brasil fez assinar, e aí falou que toda pessoa será levada à autoridade competente que possa definir se ele vai ficar preso ou não. Nós temos a figura do delegado de polícia aqui, assim como nós também temos na Polícia Judiciária Militar, a autoridade de Polícia Judiciária Militar no batalhão, o comandante do batalhão. Porque um militar comete crime, ele vai ser levado à presença da autoridade de Polícia Judiciária Militar, que é o coronel comandante do batalhão, para definir se ele vai ficar preso ou não. E o coronel define se ratifica ou não ratifica o flagrante. Então, esse negócio de audiência de custódia, é porque a CNJ quer... Não, para de ser manipulado pelas grandes massas. Vai estudar direito. Para de ser marionete. Para de querer ter uma filosofia de vida em que é contrária aos interesses do coletivo. Certo? E eu falo com você, o povo se perde por falta de conhecimento. Vai estudar. Vai estudar que você vai ver que a audiência de custódia é errado. Ah, pessoal, mas eu estou aprimorando garantias constitucionais, tá? E está lesando quem teve o bem violado. Certo? Eu estou falando como professor, não estou falando como polícia, não. Como polícia, eu vou levar até ele lá para a audiência de custódia. Mas como professor, que aqui eu posso, na docência eu posso falar com você o seguinte, a audiência de custódia é tão somente para não deixar que a pessoa vá para o cárcere para aumentar o custo do Estado. E aí, nós temos que entender que o seguinte, quem é essa autoridade competente para definir se o cara vai ficar preso ou não? Delegado de polícia tem. É por isso que ele é delegado. Certo? Bacana? Ratificação de flagrante não é um mero despacho qualquer. Você está interferindo na liberdade do indivíduo. Então, você tem que garantir para ele também o advogado. Certo? Mas, enfim, está errado. E aí vem... Letra D é a correta. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos da Constituição da República Federativa do Brasil. Um desses direitos é a livre manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. E eu falei, direito de perversão. Você pode pensar o que você quiser. Esse professor é chato, igual muitos falaram assim, ele conversa demais. Uns falaram assim, meu sangue com dele não bateu, ele tira demais o soldado. Ele até sabe, mas eu não gosto dele. Você pode fazer, galera, ou melhor, você pode pensar o que você quiser. Eu não estou pedindo para você gostar de mim. Quem tem que gostar de mim é minha esposa, minhas filhas, minha mãe. Eu não estou pedindo para você gostar de mim, não. Agora, aprenda uma coisa. Eu estou ensinando o que é direito. E aí, o que acontece? Um desses direitos é a livre manifestação do pensamento. Você pode pensar o que você quiser. É o direito de perversão seu. Você pode pensar até matar os outros. Só que você não pode manifestar essa situação. Você não pode manifestar essa situação. Porque o Poder Judiciário não afastará lesão ou perigo de lesão ao direito. Certo? Letra D. Vedado anonimato. Você não pode simplesmente... não, vou falar anonimato aqui, não, igual o pessoal faz aquele perfil fake no Instagram, né? Beleza, daqui a um dia isso acaba tudo. Questão 39. Quantas penas previstas no capítulo de direitos e deveres individuais? Mais uma vez, Direitos e deveres individuais. Mais uma vez. Eu falei que o artigo 5º ia cair. Eu falei. Marca alternativa? Incorreta. O que ele está pedindo aqui? Incorreta. O que nós temos que fazer? Marcar aqui, belezinha, filezinho, para não ter erro. Certo? Vamos então da 39. A lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes: privação ou restrição da liberdade. Pode? Pode. Perda de bens? Pode. Multa?
Pode. Prestação social alternativa? Pode. Suspensão ou interdição de direito? Pode. Tá ok. Lembra que eu falei de multa. Muitas pessoas não gostam da multa porque quem paga a multa não é o infrator, não é o condenado. Nós vimos aqui agora recentemente uma deputada fazendo vaquinha na internet, né? Vaquinha para pagar as condenações que ela sofreu diante de alguma situação aí no período do ano passado das eleições. Ela fez vaquinha na internet, conseguiu o dinheiro e pagou. Certo? Bacana? Horrível, né? Porque quem tem que pagar a multa é quem foi condenado e não os bestão lá que contribuíram, né? Mas enfim, né? Caso à parte. A multa em si não tem esse papel de individualizar ainda mais, né, a conduta, no sentido de quem pagou é quem está sofrendo ou foi condenado, né? Não tem isso. Enfim, no direito penal, galera, no direito penal, toda vez que é para individualizar a conduta, ótimo, excelente, bacana demais. Mas toda vez que você vai liberar, né, ou seja, habeas corpus coletivo, é problema, é uma bosta, é problema. E eu lembro de vocês que eu falei isso aqui no MRV. Cuidado, cuidado, porque recentemente teve habeas corpus coletivo, o senhor Lewandowski, né, fez o habeas corpus coletivo, falando para as mulheres, mande primeira infância e ficar em casa, e não obrigando o Estado a criar meios e modos para ficar com a criança e a amamentação. E eu falei, cuidado. O que caiu? Caiu aqui, ó. Letra C, durante a primeira infância. Eu falei com vocês. Né? Depois fala que eu não estou voando. Então, não. Aqui está certo. Não haverá penas cruéis, beleza. De caráter perpétuo, sim. Trabalho forçado, exato. Banimento, de morte, salvo. Aqui, ó, guerra declarada. Tá ok? Ok. Aí vem o que eu falei com vocês, que ele está pedindo o quê? A incorreta. Qual a incorreta? As presidiárias serão asseguradas condições para que possam permanecer com seus filhos durante a primeira infância. Errado. Seguiu mais uma vez o habeas corpus coletivo do senhor Alexandre, do senhor Lewandowski, né, que está aposentando, inclusive. O senhor ministro Lewandowski concedeu o habeas corpus coletivo, se não me engano, foi em 2019, 2018, não estou lembrado ao certo, mas concedeu o habeas corpus coletivo. Só que aí é o seguinte, a Constituição não foi alterada. Só pode alterar a Constituição por PEC, não por decisão do ministro. E aí, a Constituição ainda prevê que as presidiárias serão asseguradas condições para que possam permanecer com seus filhos durante o período de amamentação. E não mãe de primeira infância. Mãe de primeira infância ganha habeas corpus coletivo, fica em casa. Certo? Prisão domiciliar. Falei isso na revisão de véspera. Falei. Né? É por isso que eu falo. Toda sabedoria vem de Deus. Nossa Senhora, Mãe da Sabedoria, me capacita. Pode ter certeza que quando eu falei isso aqui, eu já tinha escutado a voz de Nossa Senhora, a voz do meu Deus, para falar isso com vocês. Porque todo mundo sabe, eu sou católico, não escondi ninguém, morro católico, defendo a minha fé. Certo? Até a morte, até o martírio. Então, cuidado com essas pegadinhas, porque se você der o Google, mais uma vez, você erra a questão. Beleza? Isso aqui foi inspiração, viu? Tenho certeza que a minha fé me inspirou a fazer isso aqui. E eu falei a questão e caiu ela. Inclusive, tem um aluno que falou assim, nossa, até a questão que fala sobre primeira infância, o professor acertou. Galera, é cabuloso. Certo? Como ele quer, incorreto. Essa aqui. Apenas será cumprido estabelecimentos distintos, de acordo com a natureza do delito. Lembra que eu falei? Não coloca furto com roubo, não coloca estupro com roubo, cada um no seu quadrado. Eu falei, do A, cada um no seu quadrado, é isso aqui. Delito, idade, sexo. É assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral. Eu falei, não coloca todo mundo no banho de sol, na posição do elefantinho, para esperar que dê busca na cela. Que isso é contrário às normas vigentes. A integridade física do preso, a moral do preso, né? Então, eu falei isso aqui no MRV presencial, eu falei, e falei também no MRV online. Pode olhar aí, né? Não é meio-dia não, mas pode olhar aí. Questão 40 vai falar sobre direitos humanos, né? Não é muito minha área, mas o pessoal pediu para me gravar, pediu para marcar aqui a incorreta. E a questão incorreta, de acordo com a banca, é a letra D, né? E aí eu vou fazer a questão aqui de ler a parte
que possivelmente falava sobre isso, que é a resposta. Os direitos e liberdades, olha para você ver, os direitos e liberdades não podem, né? Direitos e liberdades não podem, com exceção das hipóteses previstas na Convenção Americana sobre Direitos Humanos, ser exercidos contrariamente aos objetivos e princípios da onde? Nações Unidas. Quem é Nações Unidas? Quem é Nações Unidas? Né? Quem é lá no jogo do bicho? E aí? Pode ou não pode? Pode ou não pode? Tem uma parte aqui que fala bem assim, né? Está lá na convenção. As restrições permitidas, de acordo com esta convenção, ao gozo e exercício dos direitos e liberdades, né, nela reconhecidos, não podem ser aplicados senão de acordo com as leis que forem promulgadas por motivo e interesse geral e com o propósito da qual houverem sido estabelecidas. É de acordo com as Nações Unidas? Não é. Não é. Certo? Galera, aqui está o gabarito. Foi uma prova justa. Acima de tudo, foi uma prova coerente com o edital. O azar aí da Lindby, mais uma questão muito bem trabalhada. Caiu o artigo 1º ao 6º, que foi o que eu falei também que ia cair em prova. Então, foi uma questão muito boa, né? Foi muito bem trabalhada. Que pena que pecou lá nas respostas, né? Possivelmente, erro de digitação, colocou a prova, a questão em si, né? Colocou a questão em si, água abaixo. Mas, enfim, é uma disciplina top demais, direito constitucional. Se você quer aprender direito constitucional, vem com o Constitucional Cabuloso. Não tem outro. Né? LJ Aulas, Missão 100 Dias, está aí, passou no YouTube 0800. É de reconhecer isso. O LJ mostrar, para todos que não têm condições, que hoje acesso à internet é quase que geral, né? Quase, né? Não é geral, mas é quase. E aí, mesmo com poucas pessoas assistindo lá, né? O ano passado nós estávamos batendo 1.500, 1.200, 2.000, 3.000 pessoas. Esse ano, devido à mudança de edital, caiu um pouco das pessoas que estavam assistindo, mas mesmo assim, nós colocamos lá, né? E o Hugo, toda a direção da LJ, colocou lá no YouTube, todo mundo teve acesso, todo mundo bonitinho, né? Assistiu de grátis no 0800. E aí o seguinte, muitas das vezes eu gravei aula, ou até mesmo fiz o ao vivo, e estava de casa acompanhando lá quando eu estava gravada a aula, e acompanhei que muita gente estava realmente interessada. Muita gente estava realmente interessada. Agora também tem uns 2 ou 3 que não estavam. E aí eu falo, é justo? Foi uma prova justa? Sim. Para quem estudou, topzera, né? Topzera, fechou. Agora, para quem não estudou, levou tiro na asa. Porque as artimanhas, as entrelinhas, eu falei na aula. Certo? Falei também no MRV. Beleza? Vou voltar com meu papelinho aqui. Acabou, né? Você que ficou aí rindo do professor sobre STJ, STF, não vai cair, falou comigo, né? Eu não gostei dele, meu sangue não bateu, ele tira muito soldado. Eu quero que você passe. E lá na Polícia Militar, quando você me vê, você junta os cascos. Que é só o nome e o número. Beleza? Galera, uma brincadeira. Parabéns para vocês que foram bem. Parabéns também para aqueles que não foram bem, porque nós não perdemos, nós aprendemos com os erros. Na próxima, com certeza, você não vai mais praticar esses erros, vai estar dentro da lista dos aprovados. Beleza? Visão, até a próxima, até o Missão 100 Dias do ano que vem, ano que vem tem prova de novo. O governador Violento falou que vai ser 2.500 vagas por ano. Esse ano já bateu, o ano que vem nós também de novo trabalhando direito constitucional, Lindby e demais leis que assim tiver no edital. Beleza? Brigadão. Segue lá, Constitucional Cabuloso, tamo junto com a LJ. E até a próxima edital da Polícia Militar, da melhor polícia do Brasil, PMMG. Valeu!